Olá, eu sou o professor André Luiz, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Hoje, eu e a minha esposa Aninha de Oxum, nós vamos iniciar os nossos trabalhos falando do capítulo 7 do nosso terceiro livro, Estudando Umbanda. E no capítulo 7, Estudando a Nossa Umbanda, nós vamos falar sobre vampirismo. Já ouviram falar essa expressão? Nossa, fulano está sendo vampirizado. Existe uma entidade, existe um quiumba vampirizando tal pessoas. Mas será que isso existe mesmo? Vampirização de um outro espírito? Vamos aqui elucidar com alguns pontos de vistas diferentes de espíritas, espiritualistas, estudiosos sobre o espiritismo, que eles nos trazem um ponto de conhecimento sobre este assunto. O vampirismo é uma forma de manifestação do espírito obsessor e de almas, né? Muitas vezes, aqueles espíritos que ainda são almas, que estão encarnados, também são vampirizadores e eles absorvem as nossas energias positivas. Olha que interessante. Eles vêm e se alimentam daquela energia positiva, nos causando assim muito cansaço, muito sofrimento, muita dor. Caracteriza-se pela condição de parasitismo psíquico. Nutrem-se das forças vitais de de suas vítimas mesmo, e estão sempre diretamente ligados com a sensação daquilo que chamamos de prazeres e vícios. São lá que estão alojados esses irmãos vampirizadores. Este processo obsessivo pode ser muito grave. Pode ser grave ou pode ser um pouco mais tênue. Consiste no movimento de agentes ativos e agentes passivos, ou seja, vampirizadores e vampirizados. Olha só, é uma via de mão dupla. E ainda existem as ações bilaterais, aonde os mesmos que vampirizam, ao mesmo tempo são sugados, são vampirizados. Martim Peralva, um espírita célebre, ele nos presenteia com uma explicação, uma frase explicativa sobre os espíritos vampirizadores. E ele diz o seguinte: a ação pela qual espíritos involuídos, arraigados às paixões inferiores, se manifestam às organizações psicofísicas dos encarnados e também dos desencarnados, sugando-lhe a sua substância vital. Já para Carlos Torres Pastorim, conhecido, também espírita e estudante do espiritismo, ele diz que dentro do organismo físico é no sangue humano que se dá a melhor assimilação com esta tal da energia vital, que é o objeto elementar do processo de vampirização. Isso explica porque o baço é ponto mais visado
É lá no baço que fica exatamente o chakra esplênico. É naquela região. E ali, esses espíritos sugam a força vital de suas vítimas, prendendo-se às suas costas. Por isso, muitas vezes, quando um médium que tem a capacidade de visualizar, ele enxerga e vê que tem alguém nas costas, amontoado, sugando, vampirizando, fazendo uso desta energia vital. Herculano Pires, então, conceitua o vampirismo como a ação consciente de um ser sobre o outro, para deformar-lhe os sentimentos, para deformar-lhe as ideias, para conturbar-lhe a mente, para levá-lo à prática de atitudes contrárias ao seu equilíbrio orgânico e psíquico. Temos em contrapartida Allan Kardec. Kardec não usa a expressão vampirismo ou parasitismo psíquico, mas deixou bem claro, bem caracterizado, semelhantes processos dentro da classificação da obsessão. Inclusive, colocando este tipo de obsessão como mais grave dentro da categoria de assédios. As histórias de famosos como Conde Drácula, as lendas românticas, as lendas fictícias de vampiros, eles sejam exatamente inspirados nos reais processos obsessivos de parasitismo psíquico. Mais uma demonstração de que a dimensão física íntima, ainda que inconscientemente, o mundo espiritual ali está presente. Existem vários tipos e causas de vampirismos. Agora nós vamos elencar algumas causas e alguns tipos de vampirismos e nós vamos ver que não nos é muito distante ou estranho. Vamos lá. Os casos clássicos de vampirismo, esse vampirismo psíquico, são classificados dos seguintes tipos: vampirismo por viciação. Mas o que é esse vampirismo? É o espírito que assim, encarnados, tornam-se apegados às sensações materiais e viciaram-se em prazeres carnais e prosseguem assim após o seu desencarne. Prosseguem com esta trajetória, vivenciando e se apegando a esses tipos de vícios, a essas sensações materiais, buscando esta sensação o tempo todo e vinculando-se aos encarnados que vibram na mesma faixa, naquela faixa idêntica, compartilhando daquelas paixões desequilibradas, desequilibrantes, daquelas paixões carnais, viciantes e viciadas, como fumo, como álcool, droga, a gula, o sexo. Tudo aquilo que é
desregrado, que é em excesso, pode ter certeza, existe um fundo de obsessor que está vampirizando por viciação. Outro tipo de vampirismo é o vampirismo por atentado direto. São obsessores que conservam sentimentos negativos, aquele ódio, em especial ódio, aqueles que sentem, muitas vezes até prazer em sentir ódio. Mas ódio do quê? Ódio de quem? Ódio contra um determinado indivíduo. Muitas vezes é motivado por uma inveja, por uma vingança. E quando se sentem ofendidos por aquele indivíduo, ligam-se então a ele, a sua vítima, intencionalmente, com o intuito de absorver-lhe a vitalidade, trazendo-lhe o enfraquecimento, causando assim o tão desejado prejuízo à pessoa. Outro tipo de vampirismo é por uma causa contrária. Olha que interessante. Quando o obsessor investe contra uma pessoa, não por motivação pessoal, como nós vimos no caso anterior, mas em razão de causas contrárias, por exemplo, para destruí-lo, para desvinculá-lo, para tirá-lo de uma religião, por exemplo, para prejudicar aquele cidadão em função de um preconceito étnico, de um preconceito religioso, de um preconceito exacerbado, sem necessidade, para cooptá-lo para um determinado lado de forças contrárias, forças opostas. Já ouviram muitas vezes, quando nós falamos assim, fulano vai vir na casa tomar um passe. Chegou atrasado, choveu, pneu furou, criança chorou, não sei quem ficou doente. São forças contrárias, que estão fazendo força para que este irmão não chegue até a casa de axé, não chegue ao terreiro, não chegue aonde está instaurado a luz. Então, é chamado de vampirismo por causa contrária. Outro vampirismo também, que se torna até um tanto comum, é o vampirismo inconsciente. Esse vampirismo acontece quando dois indivíduos, em planos diferentes, um encarnado e o outro desencarnado, permanecem ligados, ainda que por um sentimento afetuoso, não existe a intenção de causar um dano, mas que acaba prejudicando por força de um sobre o outro e pela ação dos dois, impedindo, dificultando o seu processo evolutivo em virtude de uma saudade demasiada. No nosso encontro passado, nós falamos deste tipo de quiumba. Este tipo de quiumba que aqui aparece novamente para nós como vampirismo inconsciente.
Já o vampirismo, por pseudonecessidade, é quando um indivíduo supõe-se que necessita e quase sempre acha que tem o poder, que acha que tem o direito de se valer do outro. Para quê? Para sobreviver, para alcançar um melhor status. Então, escora-se continuamente no outro. É um apoio. É como se ele fosse uma muleta. E ali ele fica como um parasita, sugando-lhe as forças e procurando exercer o domínio sobre a sua vítima. Assim como de qualquer tipo de obsessão, está no ajustamento do livre-arbítrio de cada espírito frente à lei da ação e da reação, da capacidade de influenciação de um para com o outro, dentro do desenvolvimento das capacidades intelectivas e morais. Ninguém é obsediado, vampirizado, se não tiver a sua parcela de culpa. Sendo assim, não há razão para um tal de um vitimismo. Ai, agora estão me vampirizando, o que eu faço? Você também é culpado disso. Não tem que se vitimar. Não existe vitimismo, uma vez que o obsidiado, suposta vítima desse processo vampírico, é sempre corresponsável pela vinculação perniciosa a partir de quando, por fraqueza, por descuido e muitas vezes por reciprocidade, deixa-se influenciado pelo invasor. Só entra na sua casa para quem você abre as suas portas. Hermínio Miranda, ele nos explica sobre a vida da obsessão. Hermínio nos diz o seguinte: a vítima da obsessão é sempre uma alma endividada perante a lei. De alguma forma grave no passado, mais recente ou mais remoto, desrespeitou seriamente a lei universal da fraternidade, vindo a colher agora, como consequência inexorável, o tal do sofrimento. Não importa que a falta tenha sido cometido nesta ou na outra vida, ou em vidas até remotas, o vingador implacável acaba descobrindo o seu antigo algoz, mesmo que este se oculte sobre os mais bem elaborados disfarces, ligados a ele por largo tempo, vida após vida, aqui no espaço, alucinado pelo ódio que não conhece nem limite e nem barreira. Mas falamos de espíritos vampirizadores. Que tal falarmos de carniceiros? Espíritos famintos. Já ouviram falar em espíritos famintos?
espíritos carniceiros, aqueles que se fazem valer de migalhas para sobreviverem? Pois muito bem, são entidades de baixíssimo escalão. Geralmente habitam lugares inóspitos, lugares sujos, lugares desorganizados, com restos de comidas, pratos sujos. Daí vem a necessidade de se arrumar sempre a casa, manter a casa limpa, lavar as louças, não deixar restos de comida no prato, na pia ou sobre o fogão de qualquer forma, destampado, largado, jogado, desprezado. Por quê? Certamente. Minha amiga, meu amigo, terás visita. Terás aqueles famintos, aqueles carniceiros que vão se fazer valer da comida que você deixou para ele. Lembra? Vampirizadores, obsessores, carniceiros, famintos. Uma via de mão dupla. Não trabalham sozinhos. Mas quando nós falamos dos espíritos famintos, que aqueles que vêm para se alimentar dos restos durante as madrugadas, já ouviram barulho em casa de madrugada? Já, né? Nossa, tem alguém na cozinha. Pode ter certeza, tem sim. Tem. Nós estamos rodeados de espíritos. Nós estamos rodeados de irmãos que estão lá necessitando. Então, sim, você está ouvindo barulho? Sim, está tendo, sim. Eles vieram te visitar, fazer uma visitinha. Vão começar pela sua cozinha. E o que vai atraí-los? O cheiro, os restos. Os espíritos não têm necessidade de comer. E aí é que está o problema. Ou seja, não significa que os espíritos comam a comida. Não. Não é bem assim. Muitos deles vão sentir fome. Acreditam que ainda podem agir como se estivessem vivos. E se aproximam. Se aproximam das sobras, das migalhas, dos restos. Mas o maior perigo não está aí não. Sabe qual é o maior perigo? O perigo real está quando eles percebem que não há como se alimentar com estas comidas. E descobrem que podem se alimentar da energia vital de você, o hospedeiro. Isto mesmo, meu amigo. Isto mesmo, meu irmão. As comidas, o resto, as sobras, as migalhas, só vão atraí-lo. Mas a partir do momento que ele descobrir que ele não consegue se alimentar daquilo, ele passa a descobrir também que o alimento dele está ali, ó, em você. Então, ele vai sugar a energia vital. Muitas vezes, a frequência negativa nem está ali na sua casa. Nem está em nós. Não está ali no nosso lar. Podem estar nos lugares mais incríveis. Como, por exemplo, ali, ó, na casa do nosso vizinho. E podem, sorrateiramente, nos fazer uma visita. E ao chegar, encontram-se com algo que espiritualmente fornece-lhe a entrada
como a sujeira, como o resto, a desordem, ali ele fica, sugando a sua energia. Mas nem tudo é ruim, não, sabe? Nem tudo é ruim. Tem solução? Sim. Minutinho só. Existem formas para se evitar esse tipo de visita inesperada e desagradável à nossa casa. Como? Vamos lá. Manter a casa limpa, física e astralmente. Não é só a física, não. O astral tem que estar em elevação. Elevar os seus pensamentos e a vibração de seu lar. Não proferir palavrões, maledicências. Não julgar as ações errôneas do seu irmão. Já ouviram a palavra desgraçado? Muita gente fala, essa desgraça, esse desgraçado, ele está traindo o que para a casa dele? Estes irmãos que se aproveitam desta energia, e se refastelam daquilo. Aquilo é maravilhoso. Então, temos que tomar muito cuidado. Olha, você viu a vizinha? Olha a hora que ela chegou. Olha a roupa da fulana. Fulano foi na casa não sei de quem e ele tá pedindo comida. Olha que horror. Você pode ajudar? Não. Então fecha a boca. Fica quieto. Guarda o seu pensamento. Porque cada vez que você profere as palavras, você abre as portas. Para quem? Para o amiguinho vampirizador. Para o amiguinho carniceiro, que vai fazer uso do seu pensamento. Vai fazer uso das suas palavras, daquilo que você proferiu para se alimentar. E assim, nós temos que amparar os nossos irmãos e não fazer maledicências deles. Manter sempre firme em nossa fé. Manter os pensamentos otimistas. Lembrar sempre que existe o lado bom, que existe espíritos em todas as partes, que nós estamos rodeados de espíritos bons e nem sempre tão bons assim. Existe aquele espírito, aquele irmão desencarnado que nem consciência tem que desencarnou. Tem aqueles de baixo e baixíssimo astral. Existem aqueles inferiores que têm faro para o podre. Tem faro para a comida podre. Tem faro para a bebida podre. E principalmente, meu irmão, eles têm um faro aguçadíssimo. Sabe por quê? Por pensamentos podres. Então, muito cuidado com suas atitudes, com seus pensamentos, com as suas palavras. E lembre-se sempre de uma coisa. Na sua casa, só entra para quem você
abre a porta. Tenham todos uma boa semana. A gente se encontra no próximo podcast. Fiquem na paz de Oxalá.